Olá, sejam bem-vindos a mais uma live. Eu sou o Guilherme Viana e eu falo aqui da Escola de Formação Paulo Freire. Hoje falaremos sobre as orientações para a aplicação da atividade diagnóstica em rede do quarto bimestre. Para este momento, contaremos com a participação da professora Cristiane Fournier, atualmente à frente da Coordenadoria de Avaliação da SME. Contaremos também com a participação de Thalita Barbosa, assistente de projetos da Fundação CAED. Sejam bem-vindas, Thalita e Cristiane. Bom dia. Bom dia. Lembrando que essa transmissão vai estar na plataforma YouTube da Escola de Formação Paulo Freire, para você poder ver e rever quantas vezes for necessário. Gostaria de convidar, então, primeiramente, a professora Cristiane Fournier para iniciar a apresentação quanto às principais orientações relacionadas à circular ESUB/CAVE número 15, de 13 de novembro de 2023, que trata da aplicação da atividade diagnóstica em rede do quarto bimestre e da aplicação dos questionários contextuais. Seja bem-vinda, Cristiane. É com você. Bom dia a todos. Bom dia a todos, gestores, professores. A gente vai conversar um pouquinho, sobre a aplicação da atividade diagnóstica em rede do quarto bimestre. Disponibilizamos no último dia 13 uma circular de orientação para essa aplicação e agora a gente vai assistir uma apresentação com os pontos principais destacados nessa circular. Então, antes da gente começar a falar sobre a atividade diagnóstica em rede em si, é importante que todas as nossas unidades escolares aproveitem esse momento de aplicação, de avaliação, que a gente sabe que a adesão por parte dos nossos estudantes ela é praticamente de 100%, realizando as nossas avaliações. Então, aproveite esse momento para fazer aquela atualização cadastral dos nossos alunos, incentivar o uso das ferramentas pedagógicas para que esse aluno saiba tudo o que está acontecendo na nossa rede. O objetivo da nossa atividade diagnóstica em rede, primeiro, lógico, diagnosticar a aprendizagem dos nossos estudantes em relação aos objetivos de aprendizagem, visando apoiá-los na promoção do seu conhecimento. Ela não tem caráter classificatório e muito menos punitivo. Proporcionar aos nossos professores uma análise do desenvolvimento dessas habilidades dos nossos estudantes, a fim de direcionar intervenções mais assertivas e garantir que todos os nossos estudantes eles avancem no processo de aprendizagem. E, por último, não menos importante, auxiliar a todos os nossos estudantes em relação à sua trajetória educacional, estimular o seu desenvolvimento e fortalecer o compromisso e a responsabilidade com o ensino. E aí, agora a gente vai mostrar como é que essa avaliação está estruturada, Então, as nossas atividades diagnósticas estão previstas para iniciar agora em novembro, a partir do dia 21, e tem os seus 2 últimos dias de aplicação, dias 29 e 30. Então, 29 e 30, como está marcado lá no nosso calendário escolar, são os últimos dias que a gente pode estar realizando a ADR. E quem faz essa avaliação? Então, todos os nossos estudantes do 1º ao 9º ano, Carioca 1, Carioca 2 e Travessia. E o que é avaliado, Então, a gente avalia, nesse quarto bimestre, língua portuguesa, leitura e matemática. Como é que a gente pode estar realizando essa prova? Essa prova ela é para ser realizada impreterivelmente impressa na escola, tá? Só em casos excepcionais, com aquela declaração que o responsável preenche junto à unidade escolar e a unidade escolar, junto com a coordenadoria regional, sinalizando aqui para o nível central, pode estar disponibilizando no formato digital em casos de extrema excepcionalidade. Como é que essas provas elas estão estruturadas? Divididas por ano escolar, Então, ela tem cadernos separados de língua portuguesa, leitura e de matemática, sendo do 1º e 2º anos 15 questões, tanto de língua portuguesa quanto de matemática. Do 3º ao 5º ano, 22 questões de língua portuguesa, 22 questões de matemática.
Sexto ao nono, 26 questões de língua portuguesa, 26 questões de matemática. O nosso projeto Travessia, ele vai ter 22 questões de língua portuguesa e 22 de matemática. E Carioca 1, Acelera Carioca, e Carioca 2, 26 questões de língua portuguesa e 26 questões de matemática. A atividade diagnóstica em rede, ela será aplicada, como eu disse, né, preferencialmente presencial na escola, de forma impressa, somente excepcionalidade na plataforma e com as devidas autorizações, né? E a gente tem que lembrar que os alunos público-alvo da educação especial precisam realizar sua atividade diagnóstica em rede, sempre que possível, com a rede de apoio. E aí é uma orientação fundamental, né? A gente já sabe que a atividade diagnóstica em rede ela vai estar disponível para aplicação a partir do dia 21 de novembro, conforme o recebimento completo das avaliações. A partir do último dia 13, as avaliações começaram a ser entregues nas unidades escolares, né? E aí, a partir do dia 21, mediante todo aquele recebimento completo, a escola já pode iniciar o seu processo de aplicação, sempre destinando um dia para a língua portuguesa e outro dia de matemática. Volto a lembrar, os 2 últimos dias para a aplicação dessa avaliação é dia 29 e 30 de novembro. E aí, pensando em refletir, né, visto que no 4º bimestre, além da avaliação propriamente dita de língua portuguesa e matemática, a gente tem os questionários contextuais a serem respondidos por alunos e professores e gestores. Para os alunos, esse ano a gente vai fazer de forma amostral. 20% das nossas escolas, os alunos responderão esse questionário de forma impressa. E aí é importante, né, que esse questionário não seja realizado no mesmo dia da avaliação de língua portuguesa e de matemática. Lembrando que esse questionário pode ser realizado em qualquer tempo de aula, tá? Sendo aplicado por qualquer professor da turma e evitando ser no mesmo dia da prova de língua portuguesa ou da prova de matemática. É importante para a gente não sobrecarregar essa experiência do aluno, né, com as avaliações e com o questionário, que traz informações importantíssimas, né, para a política educacional a ser desenvolvida no território e na nossa rede. E aí vamos falar um pouquinho sobre o preenchimento desse cartão-resposta, que ele precisa estar muito claro, né, preenchendo exatamente a bolinha lá, não deixando nada de fora, não pode ter dupla marcação, né, não pode ser só um pontinho sinalizando, para que não seja anulada a questão. E se você usar um cartão-resposta individualizado, aquele extra, você não esqueça de responder, né, e colocar o nome completo do aluno, a data de nascimento e o número de matrícula, para que depois a gente consiga fazer, né, o atrelamento do resultado desse aluno com o respectivo aluno, e não esse resultado não fique perdido. Então, é importante, né, cartão base extra ou cartão de um aluno faltoso, que ele seja utilizado, a gente colocar o nome completo do aluno, a data de nascimento e o número de matrícula. Os demais cartões, né, ele já vem identificado com todas essas informações. E aí, para o 1º, 2º e 3º ano, né, é importante que essa marcação ele seja realizada pelo próprio professor da turma. É muito importante que isso aconteça. E é de responsabilidade de todos os nossos gestores, né, que a devolução dos questionários e das avaliações esteja em cada coordenadoria regional nossa, a partir do dia 1º, a partir das 11 horas, dentro da mesma caixa que ele recebeu essas avaliações. Então, é importante a gente lacrar essa caixa, assim que receber, não descartar essa caixa, para que seja preservado o material, né? Não enviar cartão-resposta amassado, manchado, para que a gente tenha realmente uma leitura ágil e correta
desses cartões respostas e seja devolvido nessa caixa já lacrada, tá? A correção desses cartões de respostas, tanto da avaliação quanto dos questionários, tá? Ele vai ser feito e realizado por leitura ótica. Em caso de extravio, né, que a escola não consiga devolver esse cartão resposta, ela vai precisar fazer o lançamento na plataforma Rio Educa em Ação. E aí, como é que vai ser a aplicação agora dos questionários contextuais? Lembrando que, para os estudantes, esse questionário vai ser impresso, né, amostral para 20% dos estudantes da nossa rede, espalhados por todas as nossas coordenadorias regionais, no qual essa listagem foi em anexo à circular número 15, enviada no último dia 13 de novembro de 2023. Então, estudantes do 1º ao 4º ano, tá? Esse questionário vai ser preenchido pela família. Então, esse aluno vai levar esse questionário para casa, a família vai responder e até dia 30 vai devolver nas nossas unidades escolares, né? Lógico, na sua respectiva unidade escolar, para a sua respectiva escola, professor ou gestor, para que esse material seja devolvido no dia 1º, junto com as avaliações. Estudantes do 5º e 9º ano e projetos do Ensino Fundamental 2, eles deverão ser preenchidos presencialmente, né, no formato impresso, na escola. E eles vão poder realizar o preenchimento desse questionário até o dia 30 de novembro. Lembrando, importante fazer o preenchimento desse questionário fora dos dias da aplicação das avaliações de língua portuguesa e de matemática, tá? E lembrando também que qualquer professor ou profissional da unidade escolar pode estar acompanhando a realização do preenchimento deste questionário. E aí a gente também terá o questionário contextual sendo preenchido no formato digital, e aí para todos os nossos professores regentes e gestores escolar, de forma digital, na plataforma Rio Educa em Ação. Então, esse questionário vai estar disponível lá na plataforma até o dia 8 de dezembro, para que todos os nossos professores regentes e gestores o preencham. É muito importante o feedback de todos, para que a gente tenha aí os ajustes da política, a gente consiga fazer intervenções mais assertivas junto à nossa rede. Lembrando sempre que, para nossos professores regentes e os nossos gestores, login e senha para o preenchimento do questionário contextual é o CPF como login e senha. No mais, a Thalita agora, né, convidada aqui para estar junto conosco nessa transmissão, vai especificar um pouquinho mais sobre esse momento da aplicação da 4ª atividade diagnóstica em redes. Bem-vinda, Thalita. Obrigada, Cristiane. Bom dia a todos os gestores e gestoras que estão nos assistindo. Vamos falar um pouquinho sobre a 4ª atividade diagnóstica em rede, né? Nossa última atividade aí desse ano, tá? Como a professora Cristiane já disse, né, eu vou passar aqui alguns procedimentos, relembrar, né, alguns procedimentos aqui para a aplicação dessa 4ª atividade diagnóstica em rede, tá? Em relação à estrutura, né, a professora Cristiane já adiantou, já disse que a avaliação está disponível em 2 formatos, na impressa e na digital, mas que nós vamos realizar ela prioritariamente impressa, né? O digital somente para casos que precisam de autorização. Essa atividade diagnóstica agora, a gente não tem a aplicação da escrita, né? A gente vai ter a aplicação somente da leitura, então leitura e matemática. E a novidade da aplicação deste
deste bimestre, né, desse quarto bimestre, é a aplicação dos questionários, certo? E aí eu vou me atentar aqui principalmente ao questionário impresso, que vai ser aplicado para os estudantes do quarto ou nono ano do ensino fundamental e os projetos Carioca 1, 2 e Acelera Carioca, e o questionário da família, que vai ser aplicado para os estudantes, né, para a família dos estudantes do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental. Né? Como a professora Cristiane disse, não são todas as turmas que vão receber a aplicação desse questionário, né? Uma amostra, mas aqueles que receberão a amostra, né, precisam ficar aí atentos aos procedimentos de aplicação que são bem similares aí à aplicação do teste, né? Com a diferença que, no caso do primeiro, segundo e terceiro anos do ensino fundamental, quem vai fazer o preenchimento quem vai responder a esse questionário é a família e não o estudante, tá? Bom, então, passando aqui, né, o cronograma das atividades, né, a partir do dia 21 agora do 11, os testes já estarão disponíveis, né, para aplicação, inclusive na plataforma Rio Educa em Ação, até o dia 30 do 11, que é a nossa data final aí para aplicação, tá? O lançamento das respostas na plataforma, ele vai estar liberado até o dia 1º do 12, tá? Então, aqueles casos excepcionais que precisarem ser lançados, né, na plataforma, pode ser realizado o lançamento até o dia 1 do 12, certo? E agora aqui eu vou passar algumas orientações para a aplicação do teste e do questionário, tá? Aqui eu vou tratar da aplicação dos dois instrumentos, tá? Do teste e do questionário. Sabendo que, conforme a orientação da professora Cristiane, o questionário ele deve ser aplicado numa data diferente da aplicação do teste, tá? De língua portuguesa e de matemática. Mas aqui eu vou tratar como se a gente estivesse falando de uma única aplicação, tá? Por quê? Porque vocês vão receber esses materiais na escola, né? E como eu disse, os procedimentos de aplicação, eles são semelhantes no que se diz respeito ao preenchimento do cartão resposta, do questionário, tá? Então, esse bimestre, a escola ela vai receber um pacote de testes, né? Aquelas escolas que tiverem a aplicação do questionário, né? Lembrando que é amostral. Então, para essas escolas, serão entregues, né, um pacote com os cartões de resposta do teste e a lista de presença e um pacote com os cartões de respostas do questionário, tá? Então, é importante ficar atento no recebimento desse material e também depois na hora de aplicar, né, de distribuir esses questionários. Bom, os cadernos de teste, eles são separados dos cartões respostas e, como vocês sabem, a gente tem ali instrumentos diferentes, né? Cadernos diferentes de acordo com a disciplina. Então, tem caderno de matemática e caderno de língua portuguesa, tá? Importante ficar atento no momento de distribuir esses cadernos de teste para que, né, seja distribuído o cartão resposta correspondente àquele teste que o estudante está fazendo, tá? Não misturar na hora de entregar o cartão resposta de disciplinas diferentes, tá? Bom, e aí também é importante a questão da abertura desse pacote, onde são acondicionados tanto os cartões respostas dos testes como dos questionários. Tá? Por quê? Porque esses instrumentos eles vão ser devolvidos dentro desses pacotes para que sejam devolvidos ao CAED e lidos aqui no CAED, tá? Então tem que ficar atento a isso, porque esse material precisa retornar dentro deste envelope, dentro deste pacote, tá? Para evitar aí danos nesse material. Outra coisa importante também é a não realização de reprodução desses cartões respostas,
tá? Seja do teste ou dos questionários. Por que que a gente não pode tirar xerox? Porque cada cartão resposta, ele possui um número de identificação, que é um código de barras, tá? Então, cada vez que a gente xeroca um instrumento desse, ele gera uma pendência quando retorna aqui para o CAED, tá bom? Então, a gente não pode fazer xerox dos instrumentos de aplicação. E se por acaso faltar cartão de resposta, né, nominal, para algum estudante da turma? Bom, vocês já sabem quais são os procedimentos, né? Não posso fazer xerox, mas nós temos, além dos testes nominais e dos questionários nominais, nós temos 4 cartões de respostas extras dentro de cada pacote de cada turma, para atender esses casos de possíveis estudantes ali fora da lista de presença, tá? Então, a nossa primeira opção vai ser sempre utilizar esses cartões de respostas extras, tá? Quando a gente utiliza o cartão resposta extra, o que que a gente precisa fazer? Preencher os dados do estudante que fez o teste ou o questionário. Por quê? Porque o extra, ele não é nominal, ou seja, não vem o nome do estudante impresso no cartão. Então, eu preciso preencher aqui nas quadrículas dessa área do cartão o nome, a data de nascimento e a matrícula do estudante. E na lista de presença, eu vou olhar qual foi o número do cartão resposta que o estudante fez, vou marcar aqui base extra e vou, né, colocar aqui o nome do estudante que fez o teste. No caso de precisar utilizar cartão de respostas de estudante ausente da turma, né, é uma outra opção. Então, se eu já utilizei os 4 testes extras, eu posso utilizar caso haja algum aluno ausente na turma, eu posso utilizar o cartão desse estudante, tá? Para utilizar, eu preciso marcar o campo 3 no cartão resposta, que é estudante utilizou o teste, cartão de respostas de um estudante utilizado por outro. E vou inserir os dados daquele estudante que fez o teste, que de fato fez o teste, tá? Na lista de presença, a gente vai marcar as opções ausente na aplicação para o estudante que estava ausente e base extra para o estudante que de fato tenha utilizado o cartão resposta, tá? E eu ainda posso utilizar cartão respostas de outra turma. Então, caso eu tenha mais de uma turma daquela etapa de ensino na minha escola, eu posso verificar se essa outra turma possui algum teste, algum cartão disponível. E assim eu posso utilizar esse cartão de outra turma. Para utilizar, eu vou marcar o campo 4, que é cartão de respostas de uma turma utilizada em outra, e vou informar o código da turma em que o cartão foi utilizado. E vou ali inserir os dados do estudante que fez o teste, tá? Que utilizou o cartão. Na lista de presença, esse número do cartão da outra turma não vai estar registrado aqui. Então, como que a gente faz? A gente registra esse dado aqui, né, desse cartão, o número do cartão sequencial dele, e marco base extra, né, e escrevo o nome do estudante que utilizou o teste, esse teste, tá? Então, essas são algumas opções que a gente tem quando a gente não tem teste, né, cartão de resposta para um determinado estudante. Se, por acaso, eu esgotar todas essas possibilidades, né, ou seja, já utilizei teste extra, não tenho outra turma, não tenho estudante ausente ali para poder utilizar, o estudante ele pode fazer um caderno e as respostas, um caderno de testes, e as respostas dele podem ser lançadas na plataforma, né, selecionando ali o card cadastro, lançamentos e downloads de materiais, acessando a aba lançamentos e correções e vai clicar no botão lançamento de respostas.
Lá você vai selecionar um cartão tipo base extra e vai inserir os dados desse estudante e vai lançar as respostas dele, tá? A única coisa que a gente não pode fazer é tirar xerox de cartão resposta, tá? Esse lançamento ele pode ser realizado tanto para o teste como para o questionário, tá? Então, caso seja necessário também fazer algum lançamento de questionário, você pode fazer também na plataforma, tá? Para aquelas turmas, para aquelas escolas que terão aplicação desse questionário. Agora, eu vou falar aqui algumas orientações rápidas para as aplicações, né? Nós temos aqui a aplicação do 1º ao 3º ano do ensino fundamental, onde é utilizado o caderno do aplicador, né? Então, para essas turmas, o professor ele vai utilizar esse caderno do aplicador para orientar a atividade que está sendo realizada, tá? Então, nessas etapas de ensino, do 1º ao 3º ano do ensino fundamental, os estudantes, eles fazem somente o caderno de testes, eles não preenchem o cartão resposta, tá? Então, dentro lá do caderno do aplicador, existem esses megafones, onde vai indicar para o professor quais são as frases que ele deve fazer a leitura para os estudantes, tá? Então, ele precisa se orientar por esse caderno do aplicador para conseguir conduzir aqui a aplicação, tá? E aí, dentro desse caderno do aplicador, existe a primeira questão, que é uma questão exemplo, e é por ela que o aplicador, né, que o professor deve começar. Então, ele vai pedir para os estudantes abrir esse teste na questão exemplo e vai fazer a aplicação dela. Vai escrever no quadro a forma como eles devem marcar no caderno de testes e os estudantes vão fazer essa marcação das respostas somente no caderno, tá? A transcrição ela vai ser realizada para o cartão resposta depois pelo professor. E aí, do 4º ano em diante, né, do 4º ao 9º ano e os projetos, a gente já tem essa diferença aí da aplicação, porque os estudantes, eles fazem o teste e transcrevem as respostas para o cartão resposta, e a gente ainda vai ter a aplicação para aquelas turmas que responderão ao questionário do estudante, tá? Então, aqui a gente tem essa aplicação sendo realizada, né, do questionário do teste em momentos diferentes, mas as orientações para o preenchimento do cartão resposta são os mesmos, tá? Os estudantes, eles devem fazer o preenchimento tanto do cartão resposta do teste como do questionário com caneta azul ou preta, tá? E eles são os responsáveis por fazer esse preenchimento. E aqui a gente tem uma observação também, que é em relação à distribuição desses cartões respostas. Tanto os cartões do teste como do questionário, eles são nominais. Então, na hora de fazer a distribuição para os estudantes, o professor ele precisa ficar atento nessa distribuição, né? Para não entregar material trocado, né, para os estudantes. Então, tem que se atentar ao nome do estudante que está impresso no cartão resposta para entregar. Vai pedir os estudantes para assinar o cartão resposta. Então, tem um campo aqui no cartão resposta do teste, onde os estudantes devem assinalar, né, assinar, e vai pedir para que eles façam apenas a marcação de uma alternativa em cada questão, tá? Mais de uma questão, mais de uma alternativa marcada, a questão ela é anulada. E seguir as orientações que constam no cartão resposta para transcrição. Então, aqui fala que tem que ser transcrito de caneta azul ou preta. Essa orientação serve para o questionário do estudante também, tá? Então, preencher o cartão de respostas do questionário também a caneta. Não é permitido usar corretivo nem borracha no cartão de respostas, nem no do teste, nem do questionário,
tá? E também não é necessário escrever os nomes nas quadrículas, tá? Quem escreve aqui, caso seja necessário, é somente o professor. Naqueles casos que a gente viu, né? Quando está usando um teste extra de outro aluno ou de outra turma, tá? O professor, então, deve escrever no quadro, né? Reforçando como é feita essa marcação no cartão resposta e falar que qualquer outro tipo de marcação ou marcação a lápis, a resposta pode ser anulada. Vai, então, iniciar a aplicação do teste e vai ali cronometrar o tempo de duração da atividade, lembrando de avisar os estudantes quando estiver faltando 30 minutos e 10 minutos para o final da atividade, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Vai passar, então, de carteira em carteira, coletando a assinatura dos estudantes na lista de presença, tá? Então, ele vai, além de marcar presente, né, ou ausente, enfim, fazer as marcações na lista, ele vai coletar a assinatura desses estudantes na lista de presença. E aí, finalizada a aplicação, no cartão de resposta, tanto do teste como do questionário, a gente tem um campo onde o professor, né, e até ou os estudantes devem sinalizar se a aplicação foi realizada em casa ou na escola. Como vocês sabem, a aplicação precisa ser realizada na escola, mas a gente precisa ter a marcação deste campo também no cartão resposta. Então, é só marcar aqui, né, que a aplicação foi realizada na escola. No caso da aplicação do 1º ao 3º ano do ensino fundamental, como eu disse, né, os estudantes, eles fazem a marcação somente no caderno de teste. Então, terminada a aplicação, o professor ele vai recolher esses testes e vai transcrever as respostas assinaladas pelos estudantes no caderno para o cartão resposta, né? Lembrando sempre de fazer as marcações no cartão de acordo com o que os estudantes marcaram no teste. E aí, nessa hora, o professor precisa ter atenção, por quê? Porque os cartões são nominais, tá? Então, na hora de fazer a transcrição, ele precisa ver quem é aquele aluno, procurar o cartão resposta dele para transcrever a resposta corretamente, de acordo com o aluno. E aí, depois disso, né, a organização para o material, para a devolução do material ao CAED. Então, gente, organizar os pacotes de acordo com as quantidades que são informadas nas etiquetas de caixa, tá? Caso seja possível, né, guardar essas caixas, tá? Mas é importante que o material todo que precisa ser devolvido ao CAED é o quê? É o pacote contendo os cartões de respostas do questionário, utilizados ou não, tá? E o pacote contendo todos os cartões de respostas do teste, também utilizados ou não, e a lista de presença. Então, nesse bimestre, a gente tem ali 2 pacotes diferentes para serem devolvidos para o CAED. O pacote com os questionários e o pacote com os cartões respostas do teste, tá? Cada material deve ser devolvido dentro do seu respectivo pacote. E aí o CAED vai, então, recolher nas CREs, a partir, né, no dia 1º/12, a partir das 13 horas, esse material. Então, é importante que esse material realize, tá bom? Bom, gente, no mais, né, eu desejo a todos aí uma ótima aplicação da 4ª atividade diagnóstica em rede, né? Estamos aí na reta final do ano, mas temos aí a atividade diagnóstica. Desejo a todos um bom trabalho e vou chamar agora a professora Cristiane para que a gente possa se despedir. Olá a todos novamente. Esperamos que tenha contribuído, né, todas essas explicações sobre a nossa última aplicação da atividade diagnóstica em rede de 2023. Que tenhamos muito sucesso nessa aplicação, tá?
bom planejamento aí para todos, para essa aplicação, e seguimos. Muito obrigado, Thalita. Muito obrigado, Cristiane. Eu gostaria de agradecer a participação de todos nesse momento de troca. Tchau, tchau. Até a próxima.